Então, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Giovanni, sou fellow de cirurgia refrativa e ceratocone da Santa Casa. Hoje aqui a gente vai abordar sobre o tema que é a ceratite lamelar difusa. Vamos abordar sobre a fisiopatologia, a prevenção dessa condição e também qual que é o tratamento dela, né? Conceitualmente, ela também tem um nome nos artigos, nos livros que eu li, que ela também é chamada de síndrome de areia do Saara. Igual a Débora até comentou na última semana também, a gente começou a abordar sobre algumas complicações do procedimento, dos procedimentos da refrativa, dentro do LASIK, a gente já falou do crescimento epitelial da interface, agora vamos entrar na ceratite lamelar difusa também. Essa complicação foi descrita pela primeira vez em 96 pelo Robert Maddox, foi publicada também em 98 por Smith Maloney. Ela é caracterizada quando a gente tem uma condição inflamatória que você vai ter uma reação inflamatória intensa, com aspecto granular, mais fino, branco acinzentado também, causado pelo mecanismo de fotodisrupção do laser também. Nela você vai ter a coleção de células sanguíneas ali também, que vão ficar entre o disco ali e o leito do estroma também. Até comparado também com outra condição, com a ceratite bacteriana, que pode acontecer, ela é muito comum ocorrer nos primeiros dias do procedimento, principalmente nas primeiras 24 horas também. Como diagnóstico, fazer a microscopia confocal, ela é muito importante para ver os agentes, para ver as endotoxinas bacterianas que estão ali presentes, que estão causando essa condição. No caso, a gente tem uma inflamação intensa, que normalmente ela é inespecífica também, que está relacionada à presença de defeitos ali dentro do epitélio. E o que acontece? Falando da fisiopatologia dessa doença, você tem essas endotoxinas bacterianas que vão penetrar ali, seja pelo ar, pelo ar, um ar-condicionado está contaminado, pela respiração também, ou por materiais que estejam contaminados, ou senão o paciente pode ter alguma condição externa que a gente sempre tem que estar de olho. Sempre olhar a questão do olho seco do paciente, se o paciente tem alguma blefarite, meibomite, algum calásio presente ali, ordelo, que a gente tem que tratar inicialmente, e a gente não pode levar o paciente para cirurgia com esse problema, a gente tem que tratar eles antes também. E porque a gente pode ter a presença também do paciente, às vezes, com a infecção viral, com a presença de infiltrados imunes na região também, que podem levar à infecção. O paciente que tá numa conjuntivite alérgica, tem dermatite atópica, a gente já tem que estar de olho, que é um paciente mais sujeito a ter esse tipo de infecção. E sempre inspecionar, ter toda a orientação adequada, ter a vigilância sanitária, para ver como é que está a questão da esterilização dos instrumentos que a gente vai utilizar durante a cirurgia, que é muito importante para evitar infecção e evitar complicações no pós-operatório. Então, a gente tem esses fatores exógenos que a gente tem que controlar e também os fatores endógenos do paciente, a resposta inflamatória intrínseca de cada um deles também. É visto na literatura, eu vi na Academia Americana, em alguns artigos também, que em alguns casos, acontecem vários casos, por mais que seja uma complicação que seja mais rara, ela pode acontecer em surtos também, e quando isso acontece, a gente já tem que pensar, ficar atento nesse processo de esterilização, alguma coisa errada no ambiente de trabalho da gente. Igual eu falei, o crescimento é mais no início, assim, pós-cirúrgico, mas também nada afasta a possibilidade dessa patologia se vier com mais de uma semana, por exemplo. A maioria está relacionada a alguma etiologia, né? O paciente pode chegar já no pós-operatório com queixas inespecíficas também, de dor ocular, fotofobia, sensação de corpo estranho, que às vezes seria até não tão comum no LASIK, né? Mas poderia acontecer também, ter diminuição da acuidade visual. Comparando também a técnica com microcerato com fento, eu vi que com laser de fento segundo ela tende a ser mais comum. Também a quantidade de energia do laser também pode estar relacionada com a lesão tecidual que está sendo ali instalada. Tem que ficar de olho também, por exemplo, se esse flap não ficou algumas bolhas ali também, que podem levar ao aumento da resposta inflamatória.
Por isso, a revisão do paciente é importante, ver como que esse paciente está evoluindo, né? Já desde quando o paciente sai da cirurgia, né? E a maioria dos casos tende a ser leve, ter um bom prognóstico, se tratado desde o início também, né? Fazer também o tratamento adequado. Aqui num artigo que eu li, Peters et al., mostrou que as endotoxinas nos reservatórios de água e também no processo que era utilizado na esterilização foi responsável por boa parte das infecções. Mesmo tendo visto que tinha essas infecções, foi feita cultura também da água também que deu negativa. Outras culturas mostraram a presença das bactérias. Algumas delas eram pseudomonas, Flavobacterium, né? E também foi visto em artigos, é, tentaram simular essa resposta inflamatória em coelhos e vendo como que essas endotoxinas poderiam causar prejuízo nos olhos de coelhos, né? Aqui é mostrando, assim, algumas fases do DLK, como que pode ter evolução dessa patologia também. Aqui mostrando uma fase 1, que você tem um infiltrado granular, principalmente na periferia, que também pode vir para a interface. Na fase 2, você já vê que você tem uma distribuição mais centrípeta também, a localização mais paracentral também. No caso aqui, a gente vê que poupa o eixo visual. Aqui na fase 3, você tem um aspecto com várias células inflamatórias, pode ter a presença de estrias também, a presença de um RAS difuso. E no grau 4, você tem uma resposta inflamatória muito intensa, pode ter presença de estrias, de RAS difuso, e já a presença de cicatriz, que já está comprometendo a qualidade visual do paciente. Aqui tirado da Academia Americana de Oftalmologia também, descrevendo esses estágios também, que no grau 1 tem cometimento periférico dessas células, o aspecto granular, no grau 2 você tem um acometimento central, o terceiro você tem um acometimento já, pode mais denso, vindo para o eixo, e no grau 4, formação de Melt, cicatrizes, né? Aqui, já do livro do CBO, aqui a gente mostra algumas figuras aqui, aqui o paciente com grau 4, já com comprometimento do eixo visual também, pode gerar cicatrizes, né? Aqui o exame que eu falei, que pode avaliar essa presença dessas células inflamatórias também, na letra B e na letra C, que é responsável da inflamação por meio das endotoxinas bacterianas que se encontravam ali no olho, né? Aqui algumas figuras também mostrando uma ceratite difusa também, assim, o grau 2. Aqui a gente mostra também a presença de células inflamatórias intensas. Aqui na figura B, o paciente já no estágio 3 também, com um acúmulo inflamatório central bem maior que na figura A também. E aqui a gente já vê, pegando bem mais o eixo visual também, e já o paciente com sequela também. A gente vê também que eu tirei esse aqui do artigo e do livro do Marconi Santiago também, mostrando esse infiltrado celular de aspecto granular na periferia, infiltrado celular pegando o eixo visual, agregado de células inflamatórias pegando o eixo visual, e aqui um ceratite lamelar com melting também. A gente sempre tem que tentar, assim, às vezes é difícil só é, vendo só o paciente na biomicroscopia, na lâmpada de fenda, a gente diferenciar, mas tem algumas coisas que a gente pode ficar mais atento para ver em relação à ceratite infecciosa e o DLK. E até para prevenção de intervenção que a gente pode ter, no DLK normalmente a gente vai fazer o uso de corticosteroides, na ceratite infecciosa, fazer o uso de antibióticos tópicos, fluoroquinolonas, vai fazer a elevação do flap, vai ter uma aula mais para frente, só sobre ceratite infecciosa, nossa grade, programação que a gente vai detalhar mais, né? Intervenção secundária também, no DLK, você pode fazer uma elevação e irrigação do flap. Um tratamento incorreto seria o não uso dos corticosteroides, né? Já na ceratite infecciosa, como intervenção secundária, você pode fazer uma imputação do flap, caso o tratamento não tenha tido resposta, com os antibióticos também. E condutas e estratégias incorretas seriam o não uso do antibiótico contra o patógeno específico da doença, né? Igual eu falei, assim, para prevenir essa condição, a gente tem que avaliar muito bem esse paciente,
sistema lacrimal dele, ver se tem a presença ou não de canaliculite, blefarite, atopia, ver o processo de esterilização. Questão do ar-condicionado também já foi citada como questão, tipo assim, não limpar os filtros do ar-condicionado, não deixar a sala na temperatura adequada também, pode influenciar. As luvas que a gente utiliza também, não reutilizar elas. Se tiver contaminação, você trocar as luvas também. As canetas de marcação cirúrgica, tá atenta a elas também. Tomar muito cuidado com a presença dos líquidos, às vezes que podem estar no material cirúrgico também, pode contaminar eles também. E também é descrito o uso do Povidone para tentar para esterilizar a região que a gente vai agir para prevenir as infecções, né? O tratamento vai basear principalmente no uso dos corticosteroides. Nos casos leves, ali no DLK grau 1, a gente pode usar corticoterapia tópica também. Casos moderados, a gente pode usar a combinação dos tópicos com oral. Na literatura, tanto na academia americana como no CBO, ela fala do uso dos corticoides via oral na fase 2, na fase 3. Lá é abordado também seu levantamento e irrigação da interface ali. Os pacientes que às vezes não estão respondendo só a corticoterapia, né? Utilizar sempre nos casos estágio 3 esse corticoide. No estágio 4 também, eles podem ser utilizados também, igual eu comentei, mostrei as figuras lá, o paciente já tem uma cicatriz ali, mas o uso dele também pode minimizar a densidade da cicatriz. E uma elevação do disco ali também, com muito cuidado, para tentar remover as toxinas, é uma possibilidade de tratamento. No CBO, esse que eu tirei de CBO, falando que a cuidar de zona corrigida depois do tratamento da ceratite, ela é boa também. Em casos mais graves, pode afetar a qualidade visual. Sempre acompanhar o paciente, às vezes o paciente está melhorando, está tendo resposta com corticoide, mas o paciente queixa de baixa visão, então, igual a gente sempre fala, o teste de sensibilidade ao contraste ele é muito importante para ver a qualidade de visão desse paciente. Às vezes o paciente tratou, melhorou, mas o paciente pode apresentar uma hipermetropia após o quadro, que pode levar à insatisfação do mesmo, levar para a minha presença do astigmatismo irregular, com a qualidade de visão ruim, né? E, assim, se o paciente aparecer essa metropia, ela for aumentando também, o paciente pode submeter novamente ao tratamento também. Já na fase 4, quando o paciente já tem essa cicatriz, que eu falei, o retratamento pode ser justificado também se, no caso, por exemplo, a gente não tiver a presença de um astigmatismo regular, não ter a presença de uma ectasia em evolução, né? Nesses casos aqui, a gente abre a superfície também é uma opção melhor também, porque se você só levantar o disco ali para tentar limpar. Nos estágios 3 e 4, normalmente pode ser necessária a elevação do retalho e irrigação, além do uso do corticoide, né? E sempre importante obter as amostras de cultura ali, às vezes o paciente não estiver respondendo, para ver se tem algum patógeno específico, para a gente poder entrar com antibiótico específico, né? Pacientes que já têm suspeita da DLK também, que não estão respondendo ao corticoide, a gente tem que pensar, será tite infecciosa ou outro diagnóstico, né? O paciente, tomar cuidado também, o paciente que está usando, por exemplo, a gente entrou um corticoide e às vezes o uso excessivo dele pode levar a uma ceratite estromal, né? Aqui é um quadro da Academia Americana de Oftalmologia tentando mostrar essas diferenças, que no DLK, normalmente, o cometimento é principalmente nas primeiras 24 horas, ele normalmente vem da periferia para o centro, né, mas começa na periferia, tem uma resposta inflamatória da periferia que vai vir para o centro, tem uma inflamação primária confinada ali mais na região da interface, pode ter uma inflamação difusa, você pode ter uma mínima reação de câmara anterior ali também, e pode ter um melt ali também, que pode ocorrer, né? A ceratite infecciosa, normalmente, você acompanha esse paciente normalmente com uns 3 dias de pós-operatório, que ele vai aparecer essa reação inflamatória. Ele pode ocorrer acima, sobre o flap ele também. A inflamação pode ocorrer tanto acima como abaixo na interface também.
você pode ter uma resposta inflamatória bem junto ali, às vezes uma reação de câmara também, né? E você pode ter a presença de pequena, moderada reação de câmara e também pode ter o MELT, pode acontecer. Aqui nessa figura que a gente está mostrando, aqui o DLK, aqui mais na região da periferia também, e a ceratite infecciosa não, ela pode começar nessa uma região e já vir mais central, né? As referências foram principalmente Academia Americana, CBO. Ok, Giovanni, excelente a sua apresentação. Reinaldo, você quer fazer os comentários primeiro? Ô, Giovanni, realmente bem objetiva, né? Sua apresentação, muito boa, e é isso, não tem nada mais a acrescentar, apenas fazer algumas observações aqui rapidamente. Certo, Você começou a primeira frase que você falou da sua apresentação, eu discordo completamente. Você começou dizendo que era uma das complicações. Põe seu primeiro slide lá, deixa eu ver se eu li direito. Aqui, ó. Uma das complicações pós-operatórias mais comuns do procedimento LASIK. É negativo. O certo, DLK, primeiro, é uma complicação rara. E ela, normalmente, quando vem em surtos. certo. E a gente tem muita dificuldade de identificar a causa. Possivelmente seja multifatorial. A gente pode ter problemas de contaminação, problemas em relação à autoclave, relação aos líquidos usados, relação a talco das luvas, relação a impureza de ar-condicionado. Quer dizer, teoricamente, a gente, na verdade, a gente não sabe qual que é a causa do DLK. Quando você tem muitas possibilidades, é porque a gente não sabe realmente qual que é a causa. A gente sabe que é um processo estéril, inflamatório e autorresolutivo, se for conduzido de forma adequada. Toda vez que eu faço um LASIK, eu faço um primeiro DPO no primeiro dia. Por quê? Por causa da DLK. Eu opero de manhã e peço o paciente para voltar à tarde no consultório, onde eu vou ver a interface, se não tem nenhum risco de estar desenvolvendo uma DLK. E lembrar que é sempre, às vezes não é tão visível, porque ela começa de uma forma muito insidiosa, geralmente com aquele aspecto mesmo de dunas, e bem na periferia do disco, da interface. E se você usa corticoide tópico, de forma generosa, usando aí a prednisolona ou dexametasona de hora em hora, de 2 em 2 horas, de acordo com a gravidade, você vai acompanhar esse paciente todo dia e você vai ver que rapidamente você controla a DLK sem nenhuma sequela. E é evidente que a gente tem que sempre pensar na possibilidade de infecção, mas a infecção nunca ela é no pós-operatório imediato, como é a DLK. Como a DLK nunca é tardia, como é a ceratite infecciosa. Geralmente, a infecciosa acontece depois de alguns dias. Ela é entre 2, 3 dias, até 10 dias. Até depois disso, provavelmente não foi do processo perioperatório, né? A pessoa pode ter uma contaminação, uma infecção depois. Lembrar que, quando a gente começou a fazer fento, uma das preocupações que a gente tinha é exatamente com a DLK, que parece que a DLK realmente é mais comum com o fento. Só que não tivemos até hoje nenhum surto lá com o fento, então parece que ela é rara também com o fento. Outra coisa que é muito importante é isso. Se você não tratar adequadamente, não der um diagnóstico precoce, ela pode evoluir, se evoluir, ela vai evoluir com sequelas. Ela pode levar até um melt da córnea. Então, você deve realmente usar corticoide tópico e oral se você não estiver controlando a DLK só com corticoide tópico. Se você der o diagnóstico no mesmo dia que começar a usar corticoide tópico, dificilmente ela vai evoluir para 2 ou 3, grau 2 ou 3, e nunca vai ter necessidade de corticoide via oral. Nós tivemos, na década lá de 2000, 2005, um surto no ocular laser gravíssimo. Tivemos dezenas e dezenas de casos. Eu tive um monte de casos também. E todos os casos evoluíram bem porque o diagnóstico foi precoce e
o corticoide precoce. Então, com isso aí, você evita a complicação que é o melting e, né, e opacidades consequentes a esse melting. Agora, uma coisa interessante que tivemos esse surto e fizemos um exame, nós contratamos, inclusive, uma profissional da área de infecção hospitalar, e ela levantou todas as possibilidades, fez cultura de tudo e não identificou. Não era infeccioso e não conseguimos identificar também algum tipo de substância, algum tipo de alguma coisa tóxica que pudesse. Trocamos, inclusive, as luvas, usando luvas sem talco, porque o talco também está implicado na etiologia. Mas então é isso, é uma infecção, não é uma infecção, é uma inflamação muito rara, mas potencialmente grave se não tiver um diagnóstico precoce. É isso aí. Perfeito, Reinaldo. Giovanni, praticamente você falou que objetivamente precisava ser falado, o Reinaldo já fez os comentários. Talvez o que a gente faltou aí acrescentar seria com relação ao tratamento. Como o Reinaldo enfatizou, toda vez que você fizer um LASIK, é importante que você veja esse paciente. Se você operar na parte da manhã, você deve ver na parte da tarde, no final da tarde. E se você opera à tarde, você deve marcar um retorno para amanhã subsequente. Então, é extremamente importante, se você opera, por exemplo, na sexta-feira à tarde, que é o meu caso, você tem que ver o paciente sábado de manhã e, se eventualmente se observar que já tem um DLK inicial, esse paciente ele tem que começar um tratamento realmente para poder apagar o incêndio. Então, nós vamos entrar com corticoide aí de hora em hora. Se for necessário acrescentar o corticoide oral, e esse paciente tem que ser acompanhado. Então, se você viu ele no sábado, está com DLK, você vai ter que ver no sábado à tarde, no domingo de manhã, para acompanhar a evolução do caso. Aquele paciente que, eventualmente, na fase 1 ou 2 do DLK e não está evoluindo bem, é necessário que a gente leve esse paciente de volta para o bloco, levante o flap, lave o flap novamente, copiosamente, remova aqueles grumos lá que se formam e, se for necessário, colocar um corticoide de depósito. Nessa época que o Reinaldo se referiu, aí, que nós tivemos um surto de DLK lá no ocular laser, naqueles casos em que nós, durante algum período, um período de tempo, nós paramos de fazer o LASIK, e depois que nós tomamos todas as medidas no sentido de prevenir o DLK, nós trocamos os filtros, compramos autoclave nova, mudamos o fornecedor do BSS. Então, a gente tomou uma série de atitudes para poder resolver o problema, e do mesmo jeito que o DLK surgiu, ele desapareceu, e como o Reinaldo já comentou, a infectologista que nós contratamos, ela não pôde identificar realmente qual foi a causa daquele surto de DLK. Quando nós voltamos a fazer LASIK, o que a gente fazia? A gente fazia o LASIK, lavava o flap copiosamente, e na última lavada a gente fazia um corticoide de depósito, podia ser o Decadron, Celestone Soluspam, deixava lá na interface justamente para evitar o DLK. E os pacientes tinham que ser acompanhados realmente nas primeiras 12, 24 horas e tomar todas essas medidas preventivas. Lembrar também o seguinte, se você tem um paciente que já está na fase 3 ou 4, ou seja, o flap já está em melting, aí já não existe mais indicação para você levantar o flap. Ou seja, nas fases mais avançadas, se você levantar o flap, você vai ter uma necrose do tecido ali, do flap, muitas vezes nem consegue reposicioná-lo mais. Em casos muito graves, vale até a amputação do flap, ou seja, aquele paciente que realmente está em melting e que não está evoluindo bem, uma das opções que a gente tem, que é uma opção extrema, é realmente sacrificar o flap, e normalmente os pacientes eles até evoluem bastante satisfatoriamente, ou seja, eventualmente se você precisar amputar algum flap, também não vai ser uma tragédia do ponto de vista refracional. Agora, lembrar o seguinte, quando a gente amputa o flap, vai ter uma reptilização ali do estroma corneano, então a gente corre o risco de ter um RASE severo também nesse paciente. Ok? Então é isso. Importante, João. Arnaldo, só reforçando isso que você falou, quando você usa corticoide, quando você pega um DLK bem no início, você não tem que mexer no flap. Você não tem que manipular nada.
você só usa o corticoide. Mas se você tiver o tratamento precoce, agora se o tratamento não for precoce, vai começar a formar tipo uns depósitos meio leitosos na interface, que isso aí já predispõe ao melting. Então é muito importante levantar o flap e fazer uma limpeza, tirar, a gente raspa mesmo, sai assim, é como se fosse uma coisa leitosa. E você tira aquilo ali, lava bastante a interface, usa o corticoide tópico com bastante frequência e frequentemente evolui bem. Todos os casos que eu tive, não foram poucos, nessa época eu só fazia LASIK, evoluíram bem. Nenhum eu tive que usar corticoide via oral, nem corticoide de depósito, simplesmente porque talvez pelo fato de eu operar de manhã e ver esse paciente algumas horas depois. Então eu consegui pegar todos nessa fase muito inicial e evoluíram bem. Então, tratamento precoce é o grande segredo de tratamento da DLK. Exato. Lembrar também, pessoal, o seguinte: os pacientes que têm DLK e têm que usar corticoide tópico de uma maneira bastante frequente, eles podem eventualmente desenvolver um glaucoma cortisônico. Eu tive, nessa época que nós tivemos esse surto de DLK, eu tive uma paciente que tinha uma alta miopia e que desenvolveu um DLK e eu consegui controlar o DLK só com corticoide tópico de hora em hora, mas essa paciente ela desenvolveu um glaucoma cortisônico. Eu tive que entrar com Diamox para baixar a pressão dela. Felizmente ela não ficou com sequela nenhuma, mas ela teve uma crise aguda de glaucoma desencadeada pelo uso excessivo do corticoide tópico, que na época foi necessário. Então, lembrar isso: todo paciente que está usando corticoide de hora em hora, esse paciente tem que ter a sua pressão monitorada também, porque eventualmente você pode ter desencadear uma iatrogenia aí, que é o glaucoma pelo uso excessivo de corticoide. Pessoal, Muito alguém bom. gostaria de fazer alguma pergunta? Podemos ir em frente? Reinaldo, você conseguiu entrar aí pelo notebook, né? Consegui. Giovanni, Maravilha. fecha a Então, sua tela que eu vou compartilhar. Eu vou Fecho. apresentar um vamos em caso. frente, então. Eu vou fazer o Beleza. seguinte, eu vou apresentar um caso, então. Já fechou aí? Fechei. Então tem que disponibilizar aí, Arnaldo, para poder fazer o share screen. Já está liberado, Reinaldo. Não, aqui não está dizendo que não está, não. Aqui está dizendo que tem outro participante compartilhando. Não, mas Deixa eu ver na aqui. realidade o Giovanni já fechou. Então, eu já Stop liberei share. para todo Não, mundo aqui, ó. aqui, ó. Aqui, ó. You cannot start screen share while the other participant is sharing. Então, Não, uma coisa errada mas aí. ele já fechou. Pois é, Ó, mas... vou liberar Eu acho que novamente. essa tela aqui é do seu computador, Giovanni. Eu estou Peraí. vendo uma tela de um computador aqui, deve ser o seu. Agora sim. Agora sim. Pronto. Agora deu. Ok. Prontinho. Eu resetei aqui também, eu liberei novamente. Bom, vê aí se vai aparecer aqui agora. Eu acho que eu tenho um caso aqui de DLK que eu cheguei a fazer a aula. Estão vendo a tela aí? Perfeito, Tá, Reinaldo. sim. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos um caso. Observe o prontuário, bem antigo, né? Uhum. Então, você vê que isso aí já faz anos que a gente não tem. É coisa de quase 20 anos que a gente não tem um caso de DLK. Mostrando que é muito rara. Então, não sei onde você viu essa referência, falando que era uma complicação das mais comuns, pelo contrário, das mais raras. Esse foi do livro do CBO, Pois esse é, então o slide. CBO de vez em quando põe algumas coisas pelo menos inadequadas. Talvez fosse muito comum porque eles escreveram o capítulo durante um surto. Bom, então vamos lá. Uma paciente de... Então, apresenta você mesmo esse Reinaldo, caso, Giovanni. Oi. Apresento, A beleza. gente só está vendo a tela com os temas, não abriu ainda. Clica Isso. Tá com os novamente aí. temas, é. Uai, não está aparecendo na tela do slide com a topografia, não? Não, Não, só a tá não. tela, aparecendo a sua Tá, tela que tem é, o título das aulas. isso. A outra Uai, deve estar por trás. espera aqui. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar essa aqui. Ah, não, de trás aqui era uma que eu ia apresentar.
sobre exercícios, mas como teve essa apresentação aqui do DLK, aqui do Giovanni, então eu mudei. Deixa-me ver aqui, deixa eu fechar isso aqui agora. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí a relação de todas as aulas? Sim. Perfeito, Reinaldo. Tá. E agora, apareceu agora, abriu o PowerPoint com a aula? Não. Não. Uai. Engraçado, porque aqui está... Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui... Ah, tem um negócio aqui. Não só... Pronto, aqui... E agora? Ainda não. Ainda não, doutor. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu jogar essa aula aqui para desktop aqui. Vou botar a tela aqui. Pronto, aqui. Bom, deixa eu lá agora. Agora vai dar. Acho que agora vai dar. Agora sim. Beleza. Isso, deu, doutor. Vamos em Bom, frente. Ótimo. Então, bom. Então, o caso aqui está. Então, apresenta para nós, Giovanni. Então, paciente feminino, 27 anos, cliente desde 1996, fez controle de lente de contato de 96 a 2013. Em janeiro de 2013, com 44 anos, veio para avaliação refrativa, né? Refração estática, olho direito, menos 4,75, acuidade visual de 1, olho esquerdo 4,75, acuidade visual de 1, né? Então, esse paciente que tem a topografia aqui, olho direito 44,55, K1 43,8 a 150, 44,5 a 0,40, nada que me chama a atenção. Olho direito também 45,1 e 45,68, né? Astigmatismo pequeno também, né? Um astigmatismo topográfico, né? Esse paciente já estava fazendo uso de lente de contato, como na época não tinha Pentacan, né? Se tivesse, assim, seria o exame de escolha, né? Fez topografia sem nenhuma normalidade. De início, eu veria a questão da lente de contato, ver a questão da báscula com o paciente, se ele ia aceitar essa báscula ou não, né? Você operaria? Não, inicialmente não. Eu veria a questão de báscula, assim, dar uma lente de contato para ele, tudo. Esse Ele paciente fez... adaptando. Veja bem, Giovanni, a gente tem que procurar atender a expectativa do paciente. Esse é o papel do cirurgião refrativo. Isso, então. Veja bem, o paciente usou falando lente de contato de 96 a 2013. Quer dizer, quando o paciente, a lente de contato, guarde bem isso, normalmente o usuário de lente de contato tem que ter o período onde ele começa a usar a lente, se encanta pela lente, usa sem problema, vai chegando numa fase que ou ele satura de usar lente, ou ele começa a ter intolerância à lente, ou ele começa a ficar mais seco, e aí o paciente acaba se desestimulando e procurando uma outra solução. Então, você já usou lente de contato tanto tempo e veio para avaliação de refrativa, é porque ele não vê a lente de contato como uma solução, a menos que seja contraindicada a cirurgia. Eu falo assim para fazer a báscula, para ver se ele ia acostumar com a báscula. Por causa da questão da idade. Entendi. Mas você operaria o paciente? Assim, acho que não tem nenhuma contraindicação aí, pelo que eu estou vendo a topografia, pela espessura da córnea dele, iria ver essa questão seria adaptar ou não com a báscula, conversar com ele, mas poderia operar. Nessa época aí, faria mais comum LASIK, se fosse hoje, já pensaria no PRK, né? Tá. Ok. Na verdade, é o seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi suspender o uso da lente de contato. Observe essa topografia do olho direito, mais do que a esquerda. É uma córnea que tem umas áreas de muito aplanamento central, 43, de um encurvamento de até 48. Quer dizer, é uma córnea visivelmente irregular. E podia ser pelo uso de lente de contato.
Então, primeira coisa, pacientes usuários de lente de contato que vêm para a refrativa, sempre procure saber se aquela córnea não tem alteração decorrente da lente de contato. Ok? Bom, Certo. então, considerando que a córnea não tinha nenhuma alteração, você suspendeu o uso da lente de contato, você operaria esse paciente? Se Se o tolerasse uma paciente, báscula, você faria báscula, seria isso? se na topografia do paciente estando tudo bem e ele tolerasse a báscula, chegando a 20/20 aí, e com essa espessura, eu poderia operar ele sim. Tá. Então, vamos ver o que foi feito. Então, é aquela história. Hoje, se você indicasse um LASIK para um paciente desse, não teria nada errado. Seria apenas uma opção, né? Hoje a gente tem mais opção pelo PRK pela segurança, mas naquela época o LASIK também é muito seguro. Então, nós estávamos numa fase, nessa época aqui, eu não sei se já tinha mitomicina, talvez já tivesse. Então, foi feita aqui uma báscula, o paciente foi colocado aqui no olho direito, refração era 4, e foi feito 4,12, e no olho esquerdo foi feito -3 3. de fotoablação, deixando uma báscula de 1,5 do olho esquerdo, ok? Viu lá Certo. o planejamento? Tá. Então, Vi. foi feito um LASIK báscula. Vamos ver. Aí, no primeiro dia pós-operatório, olha para você ver, 6 horas após a cirurgia, porque eu vejo todo mundo no mesmo dia. O que é que você está vendo aí? Essa imagem não é da paciente, é uma imagem do Google, mas que dá para ilustrar o que aconteceu com esse paciente. O que é que você está vendo de diferente aí? Viu alguma coisa errada? Tipo as dobras no flap ali também, né? Você vê um flap deslocado, né? Você É. vê que está um Eu flap tenho deslocado com dobras. Isso. Então, qual que é o tratamento numa situação dessa? Você pode tentar. Ele ficou deslocado, né, aqui, né? Se for só as dobras, você poderia tentar reposicionar o flap também, né? Uhum. Mas ele está deslocado, você vai fazer o quê? Deslocar, até reposicionar ele, fazer. Sim. Se ele estivesse bem posicionado com dobras, você deveria reposicionar da mesma forma. Você tem que tirar Uhum. essas dobras o mais rápido possível, porque senão elas vão criar uma memória e depois você não consegue colocar esse flap sem estrias Lugar, no né? local e vai comprometer a visão. Então, quanto mais rápido você reposicionar esse flap, pentear bastante esse flap no sentido de desaparecer essas estrias, usando uma esponja de Merocel úmida, né? Isso ajuda bastante. Tem também uma lente de aplanamento que você pode comprimir o flap contra o estroma para tentar também reduzir essas estrias. É da forma que você Certo. se sentir mais confortável, mas o importante é o reposicionamento imediato, mesmo que o paciente não tenha queixa visual. Mesmo que a visão esteja 1, sem queixa, você deve reposicionar, porque a tendência é que esse paciente venha a ter depois problemas de qualidade de visão por causa dessas estrias centrais. Então, tudo bem, programar o reposicionamento do flap, né, imediatamente. Diretamente. Isso aí eu estou te perguntando, porque a É paciente estava imediato. sintomática. Estava É sintomática. imediato. Acho que mesmo assintomático, teria que Exatamente. aprender. Olha lá, isso ali foi o escrito embaixo, aqui, ó, 6 horas. Flap de olho esquerdo deslocado, conduta, reposicionamento imediato. Eu fiz lá na clínica mesmo, facilitava para o paciente e para mim. Levei para o bloco cirúrgico e reposicionei sem nenhuma dificuldade. Então, vamos em frente. Chegado, então, isso aí no primeiro 6 horas foi feito o deslocamento do flap, foi reposicionado. 2 dias após, eu pedi a paciente para voltar no consultório e apareceu essa imagem aí. 2 dias pós-operatório, embaçamento do olho esquerdo. É, Tipo, homens infiltrados com opacidade também, né? é um quadro bem, essa poeirinha aparecendo, que eles falam areias do deserto, do Areia do Saara, né? Saara, como se fala. É Isso. realmente bem característico, sabe? Quando você olha na lâmpada de fenda, é bem característico. Então, um quadro de TLK. TLK que foi desenvolvido por manipulação do flap.
Quer dizer, eu resolvi um problema e criei outro. Pode ser até que nem tivesse DLK, mas a gente não sabe ainda o que é a causa do DLK. Então, se pensa em toxinas, em alguma endotoxina de bactéria, que não. Quer dizer, se pensa em muitas coisas, mas nenhuma delas foi comprovada. Então, quando você tem uma DLK numa situação dessa, o que você vai fazer, Giovanni? Corticoide. Exatamente. Corticoide imediato. Observe que, quando você pega a DLK muito no início, é mais importante a precocidade do uso do corticoide do que a quantidade de instilação. Se você pega um quadro leve como esse aí, e você deu o diagnóstico precoce, já começa a tratar de imediato, você pode até começar com corticoide sem ser tão frequente. Agora, você tem que acompanhar esse paciente com muita Todos os dias. frequência, né? Agora, você pode também fazer de hora em hora. Então, qual que seria a sua conduta? Lubrificante, corticoide 3 vezes ao dia, corticoide via oral, injeção subconjuntival de corticoide ou outra? Sim, parece uma ceratite, mas é uma DLK inicial, né? Assim, poderia entrar com lubrificante, com corticoide tópico e avaliar o paciente no dia. E se o paciente só com tópico estiver E você progredindo, usaria o corticoide umas 2, 3 vezes ao dia, que é bem inicial, ou você já começaria de uma forma mais agressiva, o corticoide? Como é que você faria? poderia entrar um pouco mais agressivo nesse período inicial e aí só tópico e acompanhar, assim, esse paciente no dia, ver como é que está a resposta dele. Exatamente. E já começa, gente, corticoide para valer. Eu não quero deixar esse paciente evoluir. Então, é de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, no máximo de 3 em 3 horas. Mas um corticoide potente, uma prednisolona ou dexametasona. A prednisolona tem uma vantagem, que ela tem maior penetração na córnea do que a dexametasona. A potência dos dois é mais ou menos a mesma na concentração com que eles são feitos nos colírios. Então, lá, 5 dias pós-operatório, no 5º dia pós-operatório, até o 20º dia, esse paciente manteve depósitos na interface do olho esquerdo, a visão estava 1 e Ager 1 porque foi feita uma báscula, ok? Ou seja, tinha depósitos, mas a visão já tinha melhorado e o paciente não tinha nenhuma queixa. Mas você tem que fazer acompanhamento muito precoce. Com 60 dias, olha o que acontece. Tudo estava aparecendo, né? Muito bem, mas olha lá. O paciente começou a desenvolver um glare, uma sensibilidade à luz, um ofuscamento muito grande. E a biomicroscopia, a interface não tinha mais nada. Porque isso aí é uma coisa que ou evolui muito bem e desaparece, ou evolui mal para depois começar a formar antes de formar o melt, começa a dar uns depósitos brancacentos na interface, talvez seja até já o início do melting. E que se você não tratar de forma agressiva, isso vai evoluir. E cada vez evolui de uma forma mais grave e com sequelas. Aí o que você faria? O paciente está com muito glare, a interface sem alterações. O que você faria? Manteria corticoide 3 vezes ao dia, via oral ou outra conduta? Sim, na biomicroscopia ele teve melhora, né? Assim, faria o teste de sensibilidade ao contraste para ver desse paciente também, como é que tá, né? E a conduta terapêutica? Você mudaria alguma coisa? Você usaria só corticoide? Você continuaria usando corticoide com 60 dias? Ou só lubrificante? Ou você teria outra ideia? Você pode usar lubrificante e usar um corticoide, mas com a dosagem um pouco menor, porque estava mais intenso assim. Bom, Só então, lubrificante. o que é que foi feito? O paciente já não tinha mais nada, ele não tinha mais nenhum sinal de DLK. Às vezes você percebe que fica algum depósito na periferia, mas é que some totalmente aquele aspecto de areias do Saara. E outra coisa, com 60 dias, gente, ou o DLK já desapareceu, ou já foi para melt.
você não tem uma DLK crônica, é um quadro agudo, hiperagudo. Então, depois que você tratou a DLK, não tem mais aquele aspecto de Depósitos. poeira e tudo, você pode considerar que aquilo foi uma sequela, porque você não está vendo, mas aquela interface, com certeza, ficou um pouco comprometida, a sua transparência, você não vê na lâmpada de fenda. Mas é importante, então, você acompanhar o paciente, lubrificante e tudo. E como esse paciente era muito sintomático, não conseguia dirigir à noite, eu passei para ele uma bremonidina para diminuir esse ofuscamento, mas já não estava mais me preocupando mais a DLK. A DLK já tinha sido resolvida, tá? Esse paciente evoluiu bem, mas continua. Em julho de 2013, nós estamos falando agora de 4 meses depois. Com 6 meses de pós-operatório, piora da visão a ó. O olho direito estava com -1, cuidado visual de 1. Olho esquerdo, -1, com -1/30, cuidado visual de 1. Biomicroscopia, teste de contraste e regularidade inalterada do olho esquerdo, né? Olha para você ver. Olha a topografia. Eu repeti a topografia, o paciente estava com queixa, e olha o que deu, uma baita irregularidade nesse olho esquerdo. A topografia direita é muito bonita, e o que é pior ainda, o paciente apresentou um resíduo refracional, inclusive um astigmatismo, e uma córnea muito irregular no olho esquerdo. E aí, fazer o quê? Olha a sensibilidade ao contraste. Observe como que à noite, no estímulo noturno, o indivíduo tem perda em praticamente todas as frequências espaciais, só preserva a baixa frequência. Isso que explica o glare, tem uma baixa sensibilidade ao contraste. Essa interface deixou sequela na topografia. Olha a topografia do olho esquerdo. Tô vendo. Aí você ficou uma sequela, tanto provavelmente do DLK que ele teve, né? Então, assim, teve Exatamente. piora da visão Ou seja, também. aparentemente correu bem, mas a topografia ficou muito irregular, mostrando que perdeu a qualidade da topografia e que representou também uma perda de qualidade da sensibilidade ao contraste. E aí, o que você faria? De início, o paciente veio com queixa aí, eu iria conversar com ele sobre a expectativa dele, explicar sobre a complicação, sobre essa topografia aí, iria conversar com ele sobre o uso do óculos, se ele importaria de usar óculos, tudo para ter a melhora dessa visão, para poder acompanhar um pouco mais. Você não pensaria em levantar esse flap, fazer uma limpeza, porque você lembra que ficaram os depósitos lá na periferia. Eu vi que tinha na periferia lá e também na topografia também tem, né? A topografia está mostrando a irregularidade, né? Isso. Mas aí, eu não sei se, por exemplo, tinha essa alteração na periferia e tem na topografia, mas eu não sei se, por exemplo, ela poderia ficar só dessa forma aí, ou progredir. Inicialmente, eu teria medo de mexer com medo de complicações no primeiro momento. Acho que eu passaria o óculos por aí. Lembrando que complicações já tivemos, né? Já Você vê que o tivemos. paciente está com glare, apesar de ter desaparecido aquela fase aguda da DLK, deixaram alguns depósitos, ficaram. Como a interface estava muito limpinha, eu optei por não tirar aqueles depósitos da periferia, porque não estava comprometendo a visão do paciente, ele estava muito satisfeito. Certo. Mas, quando eu pedi para voltar 3 meses depois, Piorou um pouco. com 60 dias, 3 meses não, 60 dias, a topografia estava irregular. Aqui foi em abril, aqui em março. Março. Eu repeti a topografia. Março, estratégia. Em E julho, 4 meses depois. em julho, continuava também aquela irregularidade. E aí apareceu uma refração com astigmatismo. Fazer o que com esse paciente? Já teve piora, né? Mas, assim, eu ficaria com medo de... Já teve complicação, mas eu teria um pouco de medo de levantar esse flap também, tudo. Não Se tem isso alteração tivesse, na parte central. é importante você entender o seguinte: com 6 meses, se não melhorou, Não vai melhorar mais. não vai melhorar mais. Se o paciente está insatisfeito, alguma coisa você vai ter que fazer.
mesmo sabendo. E olha que isso foi durante um surto de DLK. A gente tinha muito cuidado de ficar evitando manipular, levantar flap por causa do risco de DLK. Mas o paciente estava numa situação que não era uma situação confortável, né? Então, o que foi feito com o paciente? Você passou óculos? Passei Tá aí. óculos. Eu te induzi a querer mexer. Por que eu não mexi? Porque nós estávamos em pleno surto de DLK. Eu pensei, fiquei com medo. fez certo, porque, veja bem, se fosse hoje, eu teria, fora de um surto, como é uma complicação rara, eu não teria problema nenhum, eu já teria levantado esse flap lá atrás, com 3 meses, com 2 meses, eu teria levantado, tirado o depósito todo da interface. Mas durante um surto de DLK, todo cuidado é pouco. Aí você explica para o paciente o risco de voltar aquela inflamação, que pode piorar mais a visão. Então, considerando as condições da época, o que eu fiz foi não mexer mais com esse paciente. Quer dizer, ele ficou com uma certa dependência de óculos, mas era um paciente presbita, um de miopia com paciente presbita tinha quase 5, é um resultado que não é bom, mas também não é nenhuma tragédia. Tá certo? Vamos continuar. Em julho de 2015, nós estamos com 1 ano e meio. Olha a visão, continua aí. O olho direito estava com menos 0,75, cuidado visual de 1. Olho esquerdo, menos 1, menos 0,75, eixo 30, acuidade visual de 1. Biomicroscopia, crescimento epitelial na borda do flap do olho esquerdo, né? Teste de sensibilidade de contraste com regularidade inalterada no olho esquerdo, né? A topografia. Topografia Essa com é a irregularidade. A topografia de córnea com irregularidade no olho esquerdo. Ou seja, a topografia estava estável, a refração estava praticamente estável, o paciente estava usando óculos quando precisava para dirigir, alguma coisa assim. Na maior parte do tempo ficava sem óculos, ainda pelo medo de mexer por causa da pandemia, lá da epidemia de DLK. Eu optei por não mexer nesse paciente. Certo. Observe, Não teve óculos. 2016. 3 anos, né? 3 anos. Agora, o que é importante é um paciente que não está plenamente satisfeito, é um paciente que teve uma complicação. É muito importante que você acompanhe esse paciente, porque se houver qualquer fato novo, ele vai procurar você para tratar. É melhor do que um outro colega se envolver e complicar mais ainda as coisas. Então, 2016, a topografia continuava irregular, que já a topografia de 2016, Já praticamente tava, né? a mesma, né? O cilindro residual estava lá mantendo, foi mantido o Mantendo a óculos. mesma fração, né? Uhum. Então, vamos ver agora. 2017. Olha lá. Porque o Invasão quadro epitelial. dele, né, 4 anos, aquela irregularidade topográfica estava se mantendo e aquela invasão epitelial estava estável na borda. Então, como o paciente... Aí observa o seguinte, a visão, inclusive, melhorou do olho direito. O esquerdo, que ele estava com um problema, foi o que deixou a báscula. Então, o paciente já estava preparado para usar esse olho para perto. Então, o resultado, como a área central estava livre, a área central estava regular, observe que a área central está regular, a irregularidade do depósito é na periferia do flap, esse paciente voltou a ter uma visão muito boa. E foi mantido o óculos para quando fosse necessário. 2019, 2020, bom, esse paciente voltou em 2017 com herpes facial, foi passado para ele a ciclovir, corticoide e tal, e mantive os óculos apenas para dirigir. O resto ele estava muito satisfeito. Aqui está a topografia de 2017, 19, 2020. Aqui onde estão aquele crescimento epitelial da borda do flap. A área central estava livre, ele ficou com uma visão, como foi planejado, uma visão boa para longe do olho direito e uma visão boa para perto do olho esquerdo. Então, Giovanni, vamos algumas considerações sobre esse caso aí.
O deslocamento do flap no pós-operatório imediato não é comum, mas o tratamento deve ser o mais rápido possível. O primeiro pós-operatório deve ser no mesmo dia da cirurgia, né? Uhum. Até para ver a complicação, que normalmente nas primeiras 24 horas, né? A Tanto o DLK orientação para quanto o reposicionamento do flap deve ser feito imediatamente, né? A orientação para dormir com proteção e não tocar os olhos operados deve ser dada de forma enfática, né? A DLK, a causa desconhecida ou multifatorial, ocorre em surtos. Quanto mais precoce e intenso o tratamento com corticoide, menor o risco de sequelas graves como o MELT, né? E a paciente foi orientada para a gravidade do DLK, assim não cogitou uma reoperação, já que o risco de recidiva era significativo, né? E isso eu coloquei claramente para o paciente. Quando o paciente chegou com aquele glare, com aquela topografia irregular, eu expliquei para o paciente, ó, infelizmente teve uma sequela, essa inflamação deixou uma sequela. O problema é o seguinte, que se mexer nessa córnea sua, nós podemos ter uma recidiva ainda mais grave. Vamos ver se a visão sua não piorar, nós vamos optar por não mexer para evitar uma recidiva mais grave. E o paciente entendeu e aceitou. Usar óculos para situações como dirigir não deve ser considerado um fracasso da cirurgia, já que a maioria das atividades pode ser feita sem correção, além da ótima visão para perto, né? E uma rotina que adota é tirar uma foto do olho do paciente em seu próprio celular, com o objetivo de comparar no controle seguinte. Demonstramos transparência e colocamos a responsabilidade do paciente em fazer os controles periódicos, né? Gente, isso aí é uma dica importantíssima. Mostre para o paciente, não esconda nada do paciente. E quando você tira uma foto e mostra aqueles depósitos para o paciente, ele vai nos ajudar a fazer o acompanhamento, ele vai ter fidelidade ao controle. Então, isso é muito importante. Mostre que você está sendo totalmente transparente, compartilhando com ele a responsabilidade de fazer o controle, e você mantém esse paciente. Olha para você ver, o paciente foi para 2013. Em 2020, esse paciente esteve lá comigo. Provavelmente já teve até depois de 2020. Né? Vamos lá. Devemos nos colocar à disposição em caso de qualquer novidade. Então, Em caso com... pacientes desse tipo de paciente, dê para o paciente não só o telefone da clínica, mas também seu celular. Por quê? Porque se esse paciente tiver qualquer problema no final de semana, ele vai ficar desorientado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai no pronto-socorro, vai ser atendido lá por um colega mais inexperiente, que quem faz, atende plantão, geralmente é o pessoal mais novo, vai achar que é uma infecção, vai querer colher material, vai querer mandar para o laboratório e tumultua toda a situação. Então, tem o telefone, se você suspeitar que haja uma infecção, você vai orientá-la a procurar um pronto atendimento e você converse com o plantonista, peça o plantão para te ligar, para que você possa trocar uma ideia com ele. Em casos como este, não me trazem saudade de LASIK. Essa entre muitas complicações. Essa, felizmente, é uma complicação rara, mas muitas complicações do LASIK são muito mais frequentes. Então, eu digo o seguinte, que eu converso com o paciente, ainda faço o LASIK, mas eu converso com o paciente que se eu o convencer de que o PRK, pela segurança, tem a melhor indicação, eu opto pela superfície e não mais pelo LASIK. Eu deixo o LASIK para situações como as hipermetropias e situações assim que o paciente vai se expor ao sol, etc. Mas no dia a dia, eu prefiro fazer o tratamento de superfície. Ok? É isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Arnaldo? Reinaldo, muito bem conduzido o caso e realmente é isso aí, não tem muito o que acrescentar, não. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então é isso aí, gente. Para ilustrar essa Reinaldo, apresentação do Giovanni, então, esse casinho aí.
Diga lá. Reinaldo, quarta-feira, a semana